Olá, tudo bem? Nós vamos fazer hoje um estudo, na verdade é continuar um estudo. Nós começamos aqui falando sobre a questão da adoração a ídolos, né? Contamos o início da história lá com Nimrod, com a Babilônia, algumas das teorias que existem sobre isso, mas sabemos que, por exemplo, Babilônia é o berço da idolatria, né? Agora nós vamos estudar uma continuação sobre esse assunto, porque é importante. É importante porque nós vamos nos deparar aqui com a vontade de Deus em relação a essa questão da adoração de ídolos, né, que não é aprovado por Deus. Já começamos a ver, não é aprovado por Deus. Não foi Deus que nos deu orientação a esse respeito. Então nós vamos começar um estudo aqui da parte em que nós vamos ver como que a idolatria entrou dentro do cristianismo, né? Estudamos lá atrás sobre Nimrod, Babilônia, os povos pagãos e tudo mais. E agora, vamos chegar no período de como é que a idolatria chegou dentro do cristianismo. Eu vou fazer aqui a divisão da nossa tela, né? E só para você ter aqui a evolução da idolatria até chegar à Igreja Apostólica. Bom, um ponto para salientar aqui é que nessa evolução que teve da idolatria, começou com povos pagãos. Depois nós vamos ver agora, a partir de agora, até chegar na Igreja Apostólica. Houve um grande caminho longo para se fazer, mas você vai tirar suas próprias conclusões e vai ver, por exemplo, a resposta a uma pergunta que muita gente faça. Poxa, é tão ruim assim, é pecado aos olhos de Deus adorar uma imagem, adorar uma escultura, é errado. Então é isso que nós vamos estudar nesse nosso capítulo aqui, né? Primeiro, a idolatria em Israel, tá? Após a morte de Salomão, morreu no voto em 1930, né? Houve uma insurreição aberta que levou ao rompimento das 10 tribos do norte e a divisão do país. Um reino do norte, que é Israel, um reino do sul, que é Judá. Esse último era o território das tribos de Judá e Benjamim. Um detalhe importante, né, é que o reino das 10 tribos de Israel teve um mau começo, porque o seu rei, Jeroboão, que reinou de 1931 a 1910, ele instituiu a adoração a bezerros. Essa adoração ela veio das práticas egípcias. Nós vamos ver, inclusive, esse detalhe, só lembrando para você, que o primeiro ídolo que se fez dentro do povo de Israel foi na saída do Egito, quando se adorou o bezerro de ouro, porque lá no Egito eles estavam acostumados com essa adoração. E agora nós temos Jeroboão instituindo novamente a adoração ao bezerro, tá? Dentro da tribo de Israel. Depois de Elias ter falado ao povo para exterminar todos os falsos profetas, que foi durante o reinado de Acabe, ele mandou Jeú para fazer um extermínio contra a idolatria. Jeú não perdeu tempo para executar a vingança de Yahvé e acabar com a idolatria em Israel, inclusive ali eliminando, né, a Jezabel, que era o centro da idolatria daquele povo, que levou a idolatria lá. A seguir, Jeú pôs-se a eliminar a adoração de Baal e de seu domínio. Um detalhe importante sobre isso, né, é que no início, Jeú deu a impressão que ele ia fazer um grande movimento, ele ia seguir a ordem de Deus, acabar com toda a adoração que existia. Mas acontece que ele não acabou com toda a adoração, né? Ele não permitiu algum tipo de adoração ali que ele não combateu, né? Mas Jeú, por ter iniciado ali esse trabalho de terminar a idolatria, ele teve 4 gerações sucessivas da sua família no reinado, tá? Que foi Joacás, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão II e Zacarias. Foram todos reis ali, que vieram da linhagem de Jeú. Mas Jeú, lembrando que ele não terminou com toda a adoração no templo de Israel, tá? Então, vamos lá. Um detalhe interessante.
Jeú deixou de extirpar a adoração dos bezerros. Então notou aqui novamente a questão dos bezerros. O registro bíblico relata: o próprio Jeú não cuidou em andar na lei de Yahvé, o Deus de Israel, de todo o seu coração, e não se desviou dos pecados de Jeroboão, com os quais fez Israel pecar. Então veja, o próprio Jeú, ele não eliminou tudo, como eu falei, e ele continuou com a adoração dos bezerros, que era uma coisa que veio lá do Egito, do tempo da saída do povo do cativeiro. Tá? Então, nós vemos agora a idolatria dentro de Israel, que não parou por aí. Vamos ver mais. Os filhos de Israel foram andar em todos os pecados de Jeroboão, que ele tinha feito. Não se afastaram deles até que Yahvé removeu Israel da sua vista. Assim como tinha falado por intermédio de todos os seus servos, os profetas. Portanto, Israel foi do seu próprio solo para o exílio na Síria. E aí, lógico, em 2 Reis estava falando o profeta, descrevendo aqui até o dia de hoje, que ele ainda estava no tempo do exílio. Né? Elias e Eliseu não foram os únicos profetas que advertiram Israel. Entre outros havia Micaias, Jonas, Obed, Oséias, Amós, Miqueias. Contudo, o povo não prestou atenção. Um detalhe importante é que se você ler o livro de Reis e ler o livro de Crônicas, você vai ver esse vai e vem. Parece que é uma coisa assim inexplicável, né? O pai servia a Deus, o filho já não servia. O pai não servia a Deus, e de repente vinha um filho que queria fazer as vontades de Deus. Então, isso reforça que os bons comportamentos e a adoração a Deus começa no lar, né? Começa dentro de casa, com os exemplos e tudo mais. Lembrando que muitos desses reis praticavam poligamia, né? Então, dentro desse aspecto, muitos desses reis tinham problemas familiares. Né? Vamos voltar aqui e interpretar mais um pouquinho. No reino das 2 tribos, e aí já você está falando de Israel, nós estamos falando agora das outras tribos de Judá. Haviam alguns governantes que foram fiéis, como Jeosafá, Ezequias, e vez após outra a idolatria conseguiu prender os israelitas. O próprio filho de Ezequias, Manassés, reviveu a idolatria e durante o seu reinado, Manassés, o povo ficou tão degradado nas suas práticas idólatras que a conduta deles veio a ser pior do que os cananeus. Um ponto interessante aqui. Eu gosto de ler sobre a vida de Manassés, porque quando você começa a ler sobre a vida dele, você vê que ele foi idólatra, ele foi agoreiro, ele dedicou seus filhos aos ídolos, ele levou a Israel a pecar muito mais até que as nações pagãs. Aí se você terminar o livro falando sobre o reinado de Manassés e parar por ali, você não vai ver depois o arrependimento de Manassés e o retorno dele ao trono e também o retorno dele das pazes com Deus. Porém, todo o mal que ele havia feito não foi restaurado. Ainda houve, o Israel ainda estava pecando após os ídolos. Tá? Continuando aqui, nem mesmo a vasta campanha contra a idolatria executada durante o reinado do neto de Manassés, Josias, pôde salvar o reino das 2 tribos da calamidade. O próprio Josias morreu em batalha quando tentou rechaçar as forças egípcias em Megido. Aqui tem um ponto muito importante, porque quando eu fiz todo o estudo sobre o Armagedon, eu encontrei também o nome de Josias, porque Josias, de acordo com Zacarias, foi morto, foi ferido e foi levado a Megidon, transliterando o nome para hebraico, Megidon, Megido. E aí, a partir dessa transliteração do nome Megidon com o profeta Zacarias, falando sobre o próprio Josias, que foi morto. Aliás, Josias entrou numa batalha que o faraó Neco disse assim, ó, Josias, se afasta, a guerra não é com você. Mas ele entrou na batalha, ele morreu naquela batalha. E depois deles, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim
e Zedequias não imitaram o fiel rei Josias. Todos eles eram maus governantes e eram idólatras. Então você vê como é que continua essa linhagem. Israel agora se paganizando, porque a adoração de ídolos era uma prática pagã. E agora o povo de Deus estava se paganizando, ou seja, adorando ídolos. Continuando aqui. A idolatria não é aceita por Deus. Onde nós vemos isso? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão de sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participantes do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Veja, é importante a gente frisar essa passagem. Aqui está bem claro, em 1 Coríntios, Paulo deixa claro. A adoração de ídolos não é adoração a algo sobrenatural simplesmente. A adoração ao ídolo é sacrifício aos demônios. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: você que adora uma imagem de escultura, um santo, um ídolo, você está adorando a Satanás, porque a idolatria não é aprovada por Deus. Vamos continuar para você ver aqui o que mais Deus fala. Aqui nós vamos ver os 4 piores reis de Israel porque fizeram a idolatria. Roboão, quando houve a divisão dos reinos, Acabe, com Jezabel, Acaz, que fez ídolos de metal, e Manassés, que fez pecar o povo mais do que os outros povos. Roma, o império que trouxe a idolatria para o cristianismo. No período de Jesus, a idolatria estava controlada, mas viria a ser novamente aceita, só que agora no cristianismo. Um detalhe importante: Roma, quando subjugou, já no ano 63 começou o Império Romano a subjugar a Jerusalém. E 63 a.C. E um detalhe importante: Roma era pagã e idólatra. Ela assimilou de Babilônia todo aquele universo de deuses estranhos. E agora vem dentro do cristianismo. O paganismo começa a entrar no cristianismo. Você vai ver que a coisa é muito mais pesada e pior do que a gente pensa. Vamos continuar aqui. Da perseguição à perseguida. De perseguida a perseguidora. A idolatria no cristianismo. Nós vemos que é o seguinte: houve um período, quando Roma conquistou o mundo, o paganismo que havia se espalhado a partir de Babilônia se desenvolveu em várias nações e foi absorvido pelo sistema religioso de Roma. Isso induzia a ideia de um supremo pontífice. Agora começa a coisa a ficar um pouquinho mais próxima da gente. O que acontecia é que os imperadores romanos se autodecretaram sumos sacerdotes, o pontífice máximo da igreja. E veja um detalhe importante. Isso induziu a ideia de um supremo pontífice, o pontífice máximo. Era no ano de 63 a.C., quando Júlio César foi reconhecido oficialmente como o Pontifex Maximus. Aqui vem a questão de 63 a.C. que eu falei, quando as forças romanas começaram a dominar Jerusalém. Mas ali você vê Júlio César
que é propagado em canção, em filmes, em anedotas, em versos e prosa. Ele foi proclamado o pontífice. Mais que isso, ele era reconhecido como um deus na terra. Coisa semelhante que acontecia com o faraó lá no Egito, lá atrás, quando Deus também disse que essa prática não era aceitável aos olhos divinos. Então vamos lá, continuando sobre Roma. Os imperadores romanos, incluindo Constantino, continuaram a conservar o ofício de Pontifex Maximus até 376, quando Graciano, por razões cristãs, recusou-o. Ele reconheceu esse título e o ofício como idolatria e blasfemas. Alguns dos cristãos olhavam para o bispo de Roma como o bispo dos bispos e a cabeça da igreja. Isso produziu uma situação única. Um homem era agora olhado como a cabeça tanto pelos cristãos como pelos pagãos. Detalhe importante, agora Roma assimila todo o paganismo de Babilônia, porque o que acontecia com Babilônia? Quando a Babilônia ela tomava um povo, quando ela dominava um povo, ela trazia o sistema religioso também para dentro da diversidade de divindades que eles cultuavam. E aquela nação era espalhada entre todo o reino, e eles continuavam na sua prática religiosa, idolatria, muitos do paganismo. Vamos lembrar que Babilônia dominou Israel, e ao longo do tempo em que Israel ficou submissa à Babilônia, muitos dos israelitas também acabaram absorvendo as práticas incomuns, até quando Deus libertou e mandou voltar, mas deu ordens específicas aos profetas em relação ao paganismo. Agora nós vemos Roma fazendo a mesma coisa, através da absorção dos reinos e dos seus cultos. Os romanos eram muito supersticiosos, isso que levou inclusive à perda do reino ali na questão perto da ponte de Málvia, ou Milvia, ali houve a perda do reino. Constantino acabou conseguindo conquistar o reino pela superstição que o outro exército teve quando viu o símbolo cristão ali. Tá? E a questão do bispo de Roma. No reinado do cristianismo, existiam vários bispos de cada região. E houve até uma disputa para ver qual seria o bispo dos bispos. E isso acabou ficando, por força do imperador, esse título acabou chegando ao bispo de Roma. E o bispo de Roma é que foi eleito ali o bispo dos bispos. Mas você vai ver que os imperadores romanos também tiveram o seu papel de pontífice dentro do cristianismo. Vamos voltar à tela. No período do ano 100 a 313, foi um período de horrendas perseguições do Império Romano contra os cristãos. E aí havia sido profetizado, e tereis uma tribulação de 10 dias, referia-se aos 10 anos de perseguição geral, foi de 303 a 313. E o sangue dos mártires era semente. Eles eram levados ali para as arenas e eram jogados aos leões, mas a morte desses cristãos fazia com que outras pessoas acabassem avaliando melhor e olhando melhor a questão: por que esse povo está se entregando e é tão diferente? Então, por isso que a questão do sangue deles eram sementes para os demais. Muitos cristãos morreram na arena, mas muitas pessoas se converteram ao ver o sofrimento deles e ao receber a mensagem que eles emitiam. Esse é um ponto importante para se falar. A perseguição de Diocleciano, ou a grande perseguição, foi a mais sangrenta perseguição. Foi do ano 303 até o 313. Em 303, o imperador Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio Cloro emitiram uma série de editos em que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que eles cumprissem as práticas religiosas tradicionais do paganismo.
ordenando a realização de sacrifícios às divindades romanas. Nesse período, então, que foi aí na primeira igreja descrita em Apocalipse, das 7 cartas às igrejas, esse primeiro ano que veio da mão dos apóstolos até o ano 313 foi um ano de intensa perseguição contra a igreja cristã. E aí eu quero que você comece a notar sobre isso. A perseguição sobre a igreja cristã foi um estopim para depois o desvio da igreja cristã. Voltem aqui e vamos analisar o restante. O Edito de Milão, ou Mediolano, em latim, promulgado em 13 de junho de 313, foi um documento proclamatório para o qual se determinava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição sancionada oficialmente. Veja, nesse edito agora, em 313, que terminou o período de 10 anos de extrema perseguição e agonia da igreja, a igreja que estava sendo perseguida agora fica num campo neutro, mas é o ano 313 ainda. Muitas coisas vão acontecer, e aí eu quero que você note. A igreja que morria, era perseguida, agora fica num estado em que ela não é mais aquela, tenha mais aquela perseguição, mas ainda não era a religião do Estado. E vamos entender como é que ela se tornou a religião do Estado. Quando o bispo de Roma tornou-se o sumo pontífice, foi em 378, ele automaticamente tornou-se o possuidor das chaves místicas. E isso ganhou reconhecimento por parte dos pagãos em relação ao Papa. E novamente veio a oportunidade de misturar as religiões. E misturar Pedro, porque a igreja apostólica, ela afirmava que Pedro tinha sido o primeiro Papa. E a partir disso agora eles misturam. Vamos lembrando que no ano 321, aqui foi em 378, no ano 321, Constantino dá aí a grande virada, tornando-se o primeiro, entre aspas, Papa da igreja, ou Pontífice Máximos. Ele comandava a igreja, fez a troca do dia de adoração, mas o importante é que os cristãos viram, puxa vida, agora o imperador romano é da nossa religião. E aí a igreja começa a fazer uma grande mudança, porque a partir de Constantino, que era mitraíta, adorava o Deus Sol, e ele quis agora fazer um achego entre as duas, a religião cristã e o paganismo, porque ele tinha grande parte do reino dele pagão e tinha uma parte que era cristã, e ele havia ganho a batalha confiando naquele escudo, porque ele havia tido aí uma revelação em relação a isso, pois que ele mandou pintar nos escudos o símbolo cristão, o que fez com que o exército de Magêncio ficasse aterrorizado e perdesse a batalha, apesar de estar em maior número. Muito bem. Agora, novamente a igreja, em 378, agora ela vê a oportunidade, porque ela já estava mudando, mesclando e trazendo o paganismo para dentro, ela vê a oportunidade de usar o nome de Pedro. Pedro, apóstolo de Cristo, lançado como sendo o primeiro Papa. Mas não para por aí. Vamos lá. Isto é muito parecido com as ideias associadas ao deus pagão Janus, pois ele é o guardião das chaves e portas da mitologia pagã de Roma, o abridor. A palavra pontífice vem da palavra pons, ponte, e fácil, fazer, significa construtor de ponte. Voltando aqui, Pedro foi dado pela igreja como sendo aquele que tinha as chaves do reino dos céus. Só que Janus, dentro da mitologia, era aquele que guardava as chaves no mundo espiritual pagão. Então você começa a ver agora a introdução das práticas pagãs misturado com o cristianismo. Porque a igreja, que estava perseguida, achou um grande alívio quando o imperador, que era perseguidor, passou a ser membro da igreja. Entendeu? Vamos lá, continuando aqui. Como os sacerdotes da religião pagã romana naqueles dias,
O título, em seu significado original, teve o simbolismo religioso. Cada um dos reis e sacerdotes alegaram ser a ponte ou a ligação, o pontífice, entre esta vida e a próxima. Então, obviamente, o título pontífice não tinha nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Foi apenas o título dos reis sacerdotes pagãos. As vestes caras e altamente decoradas que usavam demonstravam que o ofício do Papa é de origem pagã. Existia semelhança em relação a Dagon, o deus peixes. Um detalhe importante, muito do cristianismo, muito do catolicismo, vou ser mais claro, muito do catolicismo vem do paganismo e vem da imitação de algumas crenças do paganismo. Por quê? Porque lá atrás a igreja começou a se misturar. Se você olhar as 7 cartas da igreja, você vai ver esse período como sendo o período da apostasia. Porque as crenças cristãs miscigenaram com as crenças pagãs. A questão das roupas, do mentar, a tiara. A tiara, vou voltar aqui à cena. A tiara que os papas utilizam está representada nessa figura do deus peixe, que é o Dagon. A tiara é praticamente a mesma. Mas eu não vou meter na questão desses detalhes para trazer para você a questão de você se convencer ou não. Outra coisa, desde que Pedro tinha sido um pescador, o anel do deus peixe, com o título Pontífices Máximos, inscrito, estava a ele associado. Mas um anel como esse jamais foi usado por Pedro. Então nós vamos ver, através dos anos, através do período, em que essa vinda do paganismo, inclusive com seus símbolos, é adotado pela Igreja Apostólica Romana. Lembrando que Roma saiu, através das profecias, Roma saiu da Roma pagã para Roma papal. Isso tem uma confirmação dentro de profecia. Aí você vê o surgimento das bestas, você vê o surgimento da ponta pequena, tudo mais isso em profecias de Apocalipse, que é alvo de um outro estudo que a gente pode fazer aqui com você. Mas vamos continuar aqui. Tá? A prática de beijar um ídolo ou estátua foi tomada emprestada do paganismo. Isso fazia parte do culto a Baal. O costume de procissões religiosas nas quais os ídolos são carregados são uma parte comum da prática da idolatria. Isaías, em direta referência aos deuses da Babilônia, tinha isso para dizer. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives e ele faz um deus, e diante dele se prostram e se inclinam, sobre os ombros o tomam e o levam e o põem no seu lugar. Ali está do seu lugar e não se move. Isaías 46, 6-7. Há uns 3.000 anos, a mesma prática era conhecida no Egito, sendo tais procissões uma parte do paganismo. Então, Isaías é contra isso. E agora, no concílio de Éfeso, em 431, Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus, foi declarada mãe de Deus, no grego Theotokos, o que ajudou a estimular a crescente veneração da Virgem Maria. Essa crescente admiração, ela foi tão grande que a ponto de substituir Jesus como intermediador. A Maria é, dentro do catolicismo, chamada a Mãe de Deus, é intercessora entre o céu e a terra, entre a terra e o céu. Veja, é o título de Jesus. Mas essa prática começou em 431. Mas tem mais coisas ainda. Depois disso, no século VI, a Itália, em especial Roma, enfrentava uma grave crise. O império encontrava-se esgotado graças à guerra contra a Pérsia. E a população havia se reduzido drasticamente. Em meio a essas agruras, o patrimônio de São Pedro ajudava a sustentar a cidade romana. Foi nesse período que o neto do Papa Félix III, Gregório, chamado Magno, foi nomeado o bispo de Roma e reinou de 590 a 604. Gregório
um Gregório aqui chamado Magno. Ele teve um papel importante, ele foi escritor, ele foi uma pessoa que tentou organizar a igreja. Mas Gregório definiu que era lícito a feitura de imagens, bem como a sua permanência nas igrejas, mas elas não deveriam ser adoradas, nem tampouco quebradas. Vou voltar aqui. Gregório Magno teve a difícil tarefa de determinar o que eram as relíquias, se podia ou não podia ter santos na igreja ou imagens de escultura. E ele determinou, olha, é lícito ter, mas você não deve adorá-la. Inclusive, ele escreveu uma carta a um outro agente da igreja, né? Não bispo, não era bispo, mas um dos líderes da igreja. Ele disse: foi-me comunicado que tu, ardendo em zelo e reflexivo, mandaste destruir as imagens de santos, que está a aparente desculpa de que as não deviam adorar, usando essa desculpa. Certamente impedido que se adorasse as imagens que eram merecidas, o nosso inteiro aplauso, mas que a destruísse, nisso és digno de repreensão. Então, Gregório Magno jogou a igreja num limbo. Pode ter imagens, mas você não pode adorar. Aliás, é uma coisa interessante. Hoje a igreja também fala isso. Não, nós não adoramos a imagem. Nós apenas a reverenciamos. Mas na verdade são adorações. As procissões, o ajoelhar-se, ou dedicar a oração. Quando você dedica a oração a uma imagem, você está substituindo Deus. Você está substituindo Jesus. Quando você pede a imagem, ao invés de pedir a Jesus, você está substituindo Jesus. Por isso que a adoração não é algo que Deus aprove. Vamos voltar aqui aos textos. No concílio convocado por Constantino V, não aquele que venceu a batalha contra Magêncio, em 754, foi declarado a ilegitimidade da veneração das imagens. Depois de pouco mais de 30 anos, em 785, o Papa Adriano I, em carta endereçada ao regente imperial, a regente imperial Irene e seu filho Constantino VI, solicitava o fim da iconoclastia, justificando a veneração das imagens, baseando na tradição gregoriana. Dessa forma, passados 2 anos, em 787, foi convocado ao Concílio de Nicéia II, em concordância com o pedido papal, no qual ficou estabelecido o fim da iconoclastia. Mas espera aí, o que é iconoclastia? No tempo de Gregório havia um grupo que ele apontavam que a adoração à imagem era um ícone. A adoração aos ícones era errado. Então veja a definição que nós temos aqui. A iconoclastia é o nome dado ao movimento de contestação à veneração de ícones religiosos, que surgiu no século VIII, denominado iconoclastia. O termo iconoclastia significa, literalmente, quebrador de imagens, e tem origem no grego eikon, ícone, ou imagem, e klastein, quebrar. Então, agora nós vemos novamente a igreja tomando uma decisão sobre se venera estátuas ou não, mas estão pedindo o fim da iconoclastia, que havia começado lá atrás, no tempo de Gregório. Tá? O segundo concílio de Nicéia foi o 7º concílio ecumênico do cristianismo, e o último a ser aceito tanto pela Igreja Católica como pela Igreja Ortodoxa, os dois segmentos. Além disso, também é reconhecido como tal pelos velhos católicos e outros de opiniões. As opiniões protestantes sobre isso são variadas. Ele reuniu-se em 24 de setembro ou 23 de outubro de 787 em Nicéia, local do primeiro concílio de Nicéia. Então, vamos continuar aqui. O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia, na Bitínia. Hoje está na área da Turquia, pelo imperador romano Constantino I, em 325. Ele organizou o concílio nos moldes do Senado romano
e presidiu, mas não tomou voto. Esse sim, esse primeiro, Constantino I, foi o mesmo que tomou o reino. Tá? No Concílio de Trento, realizado em dezembro de 1563, veio novamente à tona a questão acerca das imagens sacras. O principal assunto foi o item: a invocação e veneração das relíquias dos santos e das sagradas imagens. Na seção 25, nós encontramos a seguinte afirmação: manda o Santo Concílio a todos os bispos e aos mais que têm ofício e cuidado de ensinar que, conforme a praxe da Igreja Católica e Apostólica, recebida desde os tempos primitivos da religião cristã, e consenso dos santos padres e decreto dos sagrados concílios, instruirão diligentemente os fiéis, primeiramente da intercessão dos santos, sua invocação, veneração das relíquias e o legítimo uso das imagens. Concílio de Trento, 1563. Então agora você vê a Igreja Católica retornando à prática de veneração e ordenando que todos, padres, todos aqueles que faziam parte do clero, ensinasse sobre a questão da intercessão dos santos, sua invocação, a veneração das relíquias e o legítimo uso das imagens. Isso em 1563. Mas notem o seguinte, interessante, né? Podemos dizer, não é tão distante assim que o cristianismo perdeu de vez a questão de adorar somente a Deus, né? O Estatuto da Imagem Religiosa, em ocasião do Concílio de Trento, que foi de 45 a 63, em meio ao processo da reforma da Igreja Católica, tem a partir daí a invocação e veneração de relíquias, santos e das sagradas imagens. Então, isso é confirmado dentro da história. Isso não é um fato, isso é história. Se você for fazer a busca sobre o que está em cada concílio, hoje isso está digitalizado. Você vai ver que é justamente isso. A Igreja Católica ordenou a veneração, a intercessão, a busca pela intercessão, e legalizou o uso dos ídolos. Assim, porque os santos católicos, do jeito que são ídolos. Mas a pessoa era tão boa, E se nós formos estudar sobre o que acontece com os mortos, você vai ver que eles estão aguardando o retorno de Cristo. Muitos desses bons vão ter ali o seu galardão, mas eles não são merecedores de adoração. Mas vamos continuar, que tem coisa para vir ainda. O Catecismo da Igreja Católica postula que Deus deu permissão para as imagens que simbolizam a salvação cristã por símbolos, tais como a serpente de bronze, ou do querubim da Arca da Aliança. O Catecismo afirma também que, encarnando o Filho de Deus, inaugurou uma nova economia das imagens. Veja, na verdade, nem Jesus, nem o próprio Pai deram autorização para a veneração de imagens. Mas a Igreja Católica toma isso como se não, a partir da encarnação de Jesus, mudou tudo. Mudou o dia da adoração, mudou a questão da adoração em imagens, que é banida por Deus. Aí você muda. Você tem que mudar, não tem jeito. Você muda as leis de Deus, subtrai e coloca outras coisas no lugar, porque a lei é clara. Mas vamos voltar aqui. Na época da escravidão na América Latina, os escravos africanos, para enganar seus senhores, invocavam seus deuses africanos, sob a forma dos santos católicos. Oxóssi, como de São Sebastião, Ogum, como São Jorge, Oxalá, como Jesus Cristo, Ibeje, como Cosme e Damião, Yansan, como Santa Bárbara, e os fios de conta, como Nossa Senhora do Rosário. Por que se colocou isso? Porque nós entramos agora também dentro do catolicismo, dentro da história brasileira, que traz agora o sincretismo religioso, que vem dos negros africanos, que adoravam, que eram pagãos, adoravam seus deuses. Agora, dentro daquele sistema católico repressivo dos jesuítas, eles, para continuar na sua adoração, assimilaram nomes
da Igreja Católica, que também já estava errando, já estava adorando ídolos, assimilaram dentro dos seus próprios deuses. Então, se você é um devoto a um desses que eu falei aqui, São Sebastião, São Jorge, Cosme Damião, tudo mais, você sabe que isso vem desse sincretismo, vem da adoração a ídolos, da adoração pagã, que se misturou com a adoração cristã, o paganismo cristão. Infelizmente, essa é a grande verdade. Agora, qual é a posição de Deus em relação a isso? Vamos ver aqui. A Babilônia se espalhou por todas as culturas. Agora veja que Deus diz: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois a aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe e no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, ou semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas e debaixo da terra. Deuteronômio 4, 15 e 18. Aqui você vê Deus sendo detalhista. Ele englobou tudo, semelhança de homens, de animais, animais da terra, animais do céu, animais das águas. Mas as pessoas fazem isso. Nós não estamos tocando na veneração das culturas orientais. Eu estou falando agora sobre a cultura cristã com a sua mudança e se corrompeu a nível de ter profecias em relação a isso. Na cultura oriental você vai encontrar coisas piores, mas não deixam de ser tão ruins como o que nós encontramos hoje no cristianismo, com a adoração de imagens, ou no sincretismo, quando você camufla aquilo que você está querendo adorar. É um assunto muito sério. A adoração de imagens e ídolos é pecado? Bom, eu vou responder você apenas com um versículo. Eu podia trazer para vocês um monte de versículos. E aí eu vou fazer uma grande pergunta para você sobre isso. A adoração a ídolos, ela é pecado? O que você acha? Então, veja comigo o que a Bíblia nos diz. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Isso está dentro dos mandamentos de Deus. Eu estou te respondendo apenas com um mandamento. Nós lemos um pouquinho antes, Deus sendo específico, lá em Deuteronômio: não faça isso, não faça aquilo, não faça imagem disso, nem disso, não adore. Agora, ele deixou isso nos 10 mandamentos? Mas, Fernando, eu não conheço isso aí nos 10 mandamentos. Bom, talvez você seja um devoto da Igreja Apostólica Católica e você não vai encontrar isso, porque foi tirado lá atrás, justamente porque a Igreja Católica aprovou a adoração à imagem. Então não podia ter um mandamento que contradissesse a ela. Então ela mudou isso. Se você pegar o mandamento de Deus e o credo católico, o mandamento católico, o catecismo católico, você vai ver que há diferenças. Foi subtraída um dia, que foi a questão do sábado, e foi retirado a questão dos ídolos, e para ficar os 10 foi dividido, ou não cobiçarás a mulher do teu próximo nem as coisas do teu próximo. Ali se dividiu, desculpa. Ali se dividiu os mandamentos para dar os 10 mandamentos. Mas a adoração de ídolos está no mandamento original. É pecado? É pecado. Algum problema em ter uma imagem ídolo em casa? Pois se você tem um ídolo, está praticando um ato contra Deus. Porque se você confia nesse seu ídolo ou na sua imagem, e você perde intercessão dessa imagem, desse ídolo, você está substituindo a Deus. E isso é pecado.
Isso é pecado aos olhos do nosso Deus, tanto que ele deixou isso dentro dos mandamentos. Então, amigo, minha amiga, quer estudar mais sobre esse assunto? Completo. Primeiro capítulo que nós fizemos aqui falou sobre de onde iniciou a idolatria. E agora você acompanhou a idolatria desde o reino de Israel, filhos de Deus, né? O povo de Deus, até entrar dentro do cristianismo. Jesus não deixou e não ordenou que se adorasse imagens. Nem a dele. Nem a dele. Você vai dizer, mas eu tenho imagens, mas não é uma adoração. Eu oro a Deus. Mas se você tem imagem, só de você ter a imagem, você colocar no altar, você viu as outras passagens. É uma passagem que fala muito interessante, que fala assim, o homem vai na floresta, eu li no primeiro, né? Vai na floresta, corta uma árvore. Parte da lenha, ele se esquenta e faz sua comida. Outra parte ele faz um ídolo e adora. E o que é aquilo? É nada. É nada. Mas infelizmente, existem cenas que eu não coloquei aqui, achei muito pesada. Infelizmente, nós sabemos quem está por trás dessa adoração falsa do ídolo. Vamos lembrando que o nosso inimigo das nossas almas, ele quer ser adorado. E ele entrou dentro do cristianismo com o paganismo. E você leu comigo lá no começo que aqueles que adoram imagens estão adorando a espírito de demônios. Então é pecado ter imagem, é pecado adorar uma imagem, é pecado ter uma escultura de um ídolo, é pecado eu adotar algum ídolo, é pecado. Simplesmente porque você está substituindo a Deus e está correndo um risco. Porque é o inimigo que está ali e ele pode coordenar a tua vida, ele pode atrapalhar a tua vida, te manter numa cadeia para que você fique num moto contínuo, voltando à adoração, sempre necessitando daquela adoração, aquele ídolo. É assim que ele age. Então, meu amigo, minha amiga, as mensagens não são boas, né? Porque nós vivemos num tempo assim. Num tempo tão precioso para nós aprendermos a verdade, que a primeira mensagem universal das 3 mensagens angélicas é: adorai a Deus que fez os céus e a terra. Porque o homem está adorando tudo, de animais aos elementos do céu, de peixes a outra pessoa, mas não adora a Deus. Eu espero que você preste bem atenção nessa passagem. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus quer a sua salvação. E ele até fala: sai dela, povo meu, sai dessa idolatria. Deus quer te salvar. Quando você tiver que orar, o próprio Jesus falou: entra no teu quarto, ajoelhe e fale com Deus que está nos céus, que ele te ouve. E Jesus fala: e fale em meu nome. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, que descreve todas as nossas necessidades. Mas o que é orar a Deus? É você realmente ter o seu momento particular com Deus, com o Pai. Falar com Ele como se fala um amigo. E pedir em nome de Jesus. Essa é a orientação que o próprio Jesus deixou. Que você possa se libertar de todos os ídolos, todas as imagens, e possa ter um contato diretamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo dentro do seu coração. Você se achegar mais a Ele. Que a graça esteja com você. Que Deus te abençoe. Até uma próxima e até um próximo estudo.